Olá, sejam bem-vindos! Hoje, a nossa reflexão nos leva a uma passagem realmente profunda do Evangelho de São Lucas. É um chamado urgente de nosso Senhor ao discernimento, à reconciliação. Vamos meditar juntos sobre o que realmente significa interpretar os sinais do tempo presente. Para a gente entender bem a força do que vamos ler, é fundamental sentir o clima que Cristo cria logo antes. E olha, não é um clima de tranquilidade, não. É um clima de crise, de uma decisão que precisa ser tomada. Esse fogo que ele menciona não é um fogo de destruição, mas sim o fogo do juízo divino. Um fogo que purifica, que prova e que exige uma decisão que simplesmente não pode ser adiada. É com essa santa urgência que Jesus vai falar com a multidão. E essa urgência toda, ela já aparece logo no primeiro ponto da nossa meditação. Jesus vai apresentar um contraste, e é um contraste fortíssimo, entre a esperteza para as coisas do mundo e uma completa cegueira espiritual. É um argumento muito poderoso, não é? Jesus usa algo do dia a dia deles, uma sabedoria popular, quase que uma meteorologia do povo. Eles sabiam, olha, uma nuvem vindo do oeste, lá do Mediterrâneo, vai chover. Ao vento sul, do deserto, vai fazer calor. Eram especialistas em prever o tempo. Mas, e aqui está o ponto, essa mesma habilidade só deixava mais evidente, mais gritante, a incapacidade deles de enxergar a ação de Deus acontecendo bem ali, na frente deles. E aqui a gente chega no ponto central. A palavra que Jesus usa ali no original grego, para época ou tempo, não é Cronos, que é o tempo do relógio, o tempo que passa. Não. A palavra é Kairos. E o Kairos é diferente. É o momento certo, o tempo de Deus, a oportunidade decisiva. Todo o ministério de Jesus, sabe, suas palavras, suas curas, toda a sua caminhada para a cruz, tudo isso era o grande Kairos. Então não conseguir interpretar este tempo era, no fundo, não conseguir reconhecer quem era Jesus. E a partir daqui a advertência de Cristo se aprofunda ainda mais. A coisa fica mais séria. Ele não está só apontando um erro, ele está dando um diagnóstico espiritual. E um diagnóstico bem severo. Ele vai chamar isso de hipocrisia. Então a gente se pergunta, mas o que ele quer dizer exatamente com hipócritas? Porque é muito importante a gente ir além daquela ideia comum de hipocrisia como, sabe, apenas um fingimento, alguém que fala uma coisa e faz outra. Nesse contexto aqui do Evangelho de Lucas, hipocrisia é uma espécie de dissonância espiritual. É ser um especialista nas coisas do mundo, nos negócios, na carreira, na tecnologia, mas ser completamente cego para as coisas de Deus. É uma falha grave de percepção, de prudência. Essa cegueira para o Kairos não era por não saber, era por não querer ver. Era uma recusa em enxergar o que estava evidente. É por isso, por essa recusa, que são chamados de hipócritas. E aí, depois desse diagnóstico, que valia para todo mundo, Jesus faz uma virada muito importante. Ele sai da crítica ao grupo e faz um chamado à responsabilidade de cada um. Olha só que pergunta penetrante. Ele diz, por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Veja bem, Cristo não dá a resposta de bandeja. Ele exige que cada pessoa ali ative a própria consciência, a própria capacidade de julgar. A fé, afinal, não é seguir passivamente. É um ato de discernimento, de responsabilidade. É um convite para sair da mentalidade de manada e assumir uma posição pessoal diante de Deus. Mas e o que é isso, o que é justo? A expressão no grego todikaion é fascinante porque ela tem duas dimensões, duas camadas. Na camada mais imediata, a ética significa fazer o certo com o próximo, buscar a reconciliação, consertar os erros. Mas tem a camada mais profunda, a teológica, que é se alinhar com a justiça de Deus, e nesse kairos, nesse momento decisivo, o justo é o arrependimento, é a conversão. E para mostrar como é urgente agir a partir desse julgamento, Jesus conta uma parábola. Uma parábola curta, mas muito poderosa, tirada de uma situação comum daquela época, do sistema legal deles. A parábola mostra uma sequência terrível, quase que sem volta. A partir do momento que o processo começa de verdade, a pessoa não tem mais o que fazer, ela se torna impotente, a chance de fazer um acordo amigável, de resolver a situação, passou. Agora ela está sujeita ao rigor da lei. Cada passo leva a um resultado final que é desastroso. E o significado espiritual disso é muito claro, não é? O caminho para o tribunal é a nossa vida aqui na Terra. É este o tempo da oportunidade, o tempo que nos foi dado para a penitência, para reparar os erros, para a reconciliação. É agora, neste caminho, que o acordo precisa ser feito, antes que seja tarde demais. A conclusão é terrível.
A prisão é o símbolo do estado de condenação depois do juízo de Deus. E o último centavo, isso significa a dívida inteira, a totalidade do pecado. Uma vez nessa prisão, não há como pagar a dívida. A sentença é definitiva. A mensagem é clara: a urgência da reconciliação é para agora, para esta vida. Então, o que a gente leva de tudo isso? De uma passagem tão séria, tão profunda para a nossa vida espiritual hoje. Como é que se vive no Kairos, no tempo de Deus? Acho que a mensagem de Cristo pode ser resumida em 3 grandes lições para nós. Primeira, o dever do discernimento. É preciso ter sensibilidade espiritual para reconhecer a mão de Deus no nosso dia a dia. Segunda, a coragem do juízo moral. Formar a própria consciência de acordo com a vontade de Deus e agir com justiça. E terceira, a urgência da reconciliação. Porque a maneira como tratamos o nosso próximo neste caminho da vida é o que vai determinar como seremos recebidos pelo grande juiz. E assim, a pergunta final de Cristo ecoa através dos séculos e chega até nós. A seriedade do juízo não é para nos paralisar de medo. Pelo contrário, é um chamado sóbrio e cheio de amor para que a gente haja. O hoje da vida de cada um é o seu Kairos. É o tempo da graça, a oportunidade para se acertar com Deus e com o próximo. A questão que esta meditação deixa no ar é profundamente pessoal e fica para cada um de nós. Qual será a resposta?